Olá, alunos de tradução de textos técnicos científicos. Essa aula vai ser mais algumas dicas em relação àquele artigo acadêmico que vocês estão traduzindo. Bom, eu coloquei aqui feedback. Na verdade, algumas partes aqui vão ser algumas dicas e outras partes é feedback, na verdade, que eu dei numa outra aula, que foi do semestre passado. Porque os alunos, eles foram fazendo, cada aula eles faziam uma parte do artigo e me entregavam, né, na aula mesmo. E aí eu já ia dando um feedback. Mas nessa situação diferente que nós nos encontramos, vocês vão entregar o artigo completo na semana que vem. Então, eu não corrigi nenhuma parte dos trabalhos de vocês para poder dar feedback. Então, na verdade, esse feedback é baseado nos trabalhos que alunos do semestre passado fizeram. E outras partes são baseadas, são da minha experiência própria, ok? Então, vamos lá. The beat paper. First of all, do not change the formatting. I don't know if you're doing this, but some students did last semester, so I'm just telling you, do not change the formatting, because usually the authors, they already formatted the paper according to the journal where they're going to submit the paper. So, for example, if they use capital letters for some scientific terms, you keep capital letters. Pay close attention to double spaces, double spaces between one word and another, or a space between a word and a comma. So pay close attention to these formatting mistakes, because you have to hand in a clean text. Pay attention also to for you to be consistent. When you use the number 5, you use abbreviation. When you spell it out, 5, then you spell it out the word 2. But you have to be consistent. You cannot use, for example, the number and then the word minutes, or 5 min, okay? Spelling of technical scientific terms. Pay close attention to this too, because you're working as a translator and also as a proofreader. So do not make any spelling mistakes. I know that this is more difficult because there are scientific terms, but pay close attention. For example, if it's CHL, do not forget the H in chlorine, CHL, and so on. Remember to change commas to points in numbers. 0,5% must be 0.5. Never change the metric system to the imperial system. Do not change Celsius to Fahrenheit, for example, because the metric system is the one used in science. So the authors already used the metric system in science, in scientific papers. Do not worry about conversion. Produto minimamente processado é PMP no paper em português. But when you change it to minimally processed product, then you have to change the acronym too. Then it becomes MPP, okay? So pay attention to that, because this does not make sense. Minimally processed product, PMP. It doesn't make sense, okay? General tips. Com duração de 30 segundos. For 30 seconds. Não with the duration of 30 seconds. Isso aqui é porque a língua portuguesa ela é muito mais prolixa do que a língua inglesa, tá? A gente não fala inglês with the duration of. For 30 seconds. Minimal processing, minimally, processed beat. What's the difference? Minimal é adjetivo. Então, é processamento mínimo. O minimally é advérbio, então é minimamente. Então, presta atenção quando você está falando processamento mínimo ou quando você está falando minimamente processado. Daí é minimal processing, o sujeito não. O substantivo é processing, e aqui é um adjetivo. Agora, minimally processed beat, você tem o substantivo beat,
Processed é o adjetivo, então o que modifica o adjetivo é um advérbio, minimally. Aim to verify, aim at verifying. Both are correct, okay? Both are correct. But I'm gonna tell you a story. Once I was writing a paper, and I wrote aim at verifying. And my professor, my PhD professor, she changed to aim to verify, and I asked her why. And she told me that the at here, it's more related to a target. Você está mirando um alvo. E para verbos, ela achava melhor usar o infinitivo, to verify. Ela é falante nativa da língua inglesa. E eu passei a usar o to verify. But grammatically speaking, both are correct, okay? Pay attention when you have... eu não lembro em português, era nível, era conteúdo, não me lembro muito bem, mas os dois em inglês, os dois são corretos, content or level. Acho que era nível de betalainas, né? Alguma coisa assim. Então você fala nível de betalainas, mas quando você muda para uma expressão assim, em inglês, betaline content, o betaline ele fica na posição de adjetivo, então não tem S. Esse S aqui I highlighted in yellow because it's wrong, okay? So it's betaline content or betaline level. But if you say level of betalines, then you use plural just like Portuguese. Same case here. É perda de fenólicos, de compostos fenólicos e de pigmentos. Então é loss of pigments and phenolic compounds. Ou se você quer transformar numa phrase, né, expression dessa maneira, então você faz pigment and phenolic compound loss. No plural, because then pigment and phenolic compound, they are in the position of an adjective. Hyphens. High performance liquid chromatography. O high performance é um adjetivo, então é aconselhável usar o hífen. Não que esteja errado, mas é aconselhável. Se você usa o hífen, significa que o high está ligado a performance. Se você não usa o hífen, ele pode estar ligado a chromatography, certo? Claro que quem entende sabe que é high performance, que não é high chromatography. Mas, gramaticalmente falando, você coloca o hífen para evitar esse tipo de interpretação errônea. Embora essa outra interpretação, né, high chromatography, não faria sentido para quem conhece o assunto. Mas, enfim, a gente usa um hífen quando, para significar que esse adjetivo aqui, ele se refere ao que vem logo depois dele, e não ao substantivo, né, que vai por último. We obtained betaline extracted by triple washing. Isso aqui é um verbo. Então, ele é uma palavra só. Por isso, o hífen. Triple washing é um verbo, lavar 3 vezes. 0.1 G lyophilize the sample. So, triple washing as a verb, it's only one word. That's why we use a hyphen. But in this case, why is it red? Because when you use an adverb, then the hyphen is not recommended. I've seen this in many, in books, in papers, in serious texts. I've seen hyphen used with an adverb, but it's not recommended. Porque se ele é um advérbio, ele está relacionado ao que vem depois necessariamente, tá? Então, no caso de advérbio não precisa, no caso de adjetivo, aí sim. Porque o adjetivo, ele poderia ser, de novo, high chromatography. Então, se eu coloco o hífen, é high performance. E aqui também não é minimally product, é minimally processed. Mas por ser um advérbio, ele não está relacionado ao product, ele está necessariamente relacionado ao processed. Advérbio não se relaciona ao substantivo, né?
Ele se relaciona a verbo e a adjetivo. So, for adverbs, you know, when you have li, it's an adverb, then hyphen's not recommended. Determinar é determine, não é determinate. Não sei se vocês fizeram esse erro, mas é que eu vi isso no passado em mais de um trabalho. Geralmente o que eu coloco em feedback são coisas que eu vejo acontecer com uma certa frequência, né? Não é um erro cometido por um aluno somente. Originar é generate. Nesse contexto, porque uma coisa origina a outra, geralmente uma coisa leva a outra, na verdade é generate. Another suggestion here, the whole process happened in a low temperature. Eu acho que o original é que o processo aconteceu. Mas o processo ele não acontece, né? O processo ele é feito pelos pesquisadores. Então uma sugestão é was conducted. Eu já falei que um coringa, um wild card de verbo para artigos acadêmicos é conduct. The process was conducted, ou então performed. The experiment was performed. Aqui, no original, se não me engano, era favorece, que o processamento favorece uma perda. Mas vamos pensar, né? Favor, ele é algo positivo, né? E a perda não é positiva. Então, o processamento favorece a perda, o favors, ele soou positivo para algo negativo. Então, a minha sugestão é causes or results in. Esses também são wild cards. Cause and result in também são coringas aqui, porque eu vejo muito assim alguns verbos em português que em inglês não funciona, como o caso do favor aqui, mas se você pensar, uma coisa leva a outra. Tá? Então, um coringa, veja se muitas vezes, se em inglês não está dando certo, veja se o cause or result in vai dar certo. Em vários casos isso dá certo. Usar como wild card. Aqui também, ó, o processamento ajuda a perda. Quer dizer, ele ajuda no sentido de levar a perda, mas ajudar também é algo positivo e a perda não é. Então, ditto, quer dizer, idem, né? Processing causes, aí não é in the, causes the loss of pigments, or processing results in the loss of pigments. For reaction, the following, sei lá o que, reagent was used. Compared to, this reagent was used for reaction. In English, the actor comes before the scenario. In Portuguese, the scenario comes before the actor. Qual é o cenário aqui? É para que a reação acontecesse. Então, foi usado. Então, para a reação, esse reagente foi usado. Porém, em inglês, é melhor colocar esse cenário no final. Você coloca a informação principal, que é o reagente que foi usado. Para quê? For reaction. Isso aqui it's a tip. Ok? Not something, not a mistake, but it's a tip for your text to be more English-like. Bom, aqui tem tratamentos correspondem, vírgula, eles são. É muito estranho isso, porque they are é um independent clause, isso aqui é outro independent clause, e colocar uma vírgula que tratamentos correspondem a isso, eles são, né? Mesmo em português, eu não lembro como estava em português, mas aconteceu muito no passado isso. Então é melhor colocar which are treatments correspond to blá blá blá, which are, né? Colocar o que é o which? Ele é um pronome relativo. Relativo se refere, ele se relaciona com o que vem antes. Que mais? Era teores, não era níveis. Teores de betalaínas e de compostos fenólicos. Aí, olha só, a gente pensa assim, teores de betalaínas. Eu vou transformar num phrase, aquela expressão assim, betaline levels, ok. Então, eu coloco betaline levels, lindo. Tirei até o S, ficou certinho, certo? Certo. And phenolic compounds.
Opa, qual que é o problema aqui? Você tem teores de betalainas e de compostos fenólicos. Então, só que quando eu coloquei o levels, que são os teores aqui, quando eu coloquei o levels somente depois de betalainas, eu cometi um erro aqui. Então, o que é o certo? É betaline and phenolic compounds levels, certo? Wrong. If the level or content is related to both betaline and phenolic compounds, the phrase above is wrong. Ok? So, tem que ser betalaína e compostos fenólicos e o teores lá no final dos dois. Senão, o que você fez? Você fez só o teores de betalaína e o teores não está ligado ao phenolic compounds. Outra coisa, o responsável por tal coisa. Em português, responsável é substantivo e adjetivo. O responsável por algo. Em inglês, não dá certo. The responsible. Responsible é só adjetivo. Aqui é muito fácil, nesse caso é só tirar o the. Então, você diz que é responsible for the typical purple color of the beetroot. But responsible is not a noun. Então, não pode ser the responsible. Tem algumas frases um pouco mais difíceis, que não é só... Porque o the, só lembrando, né? O the sendo um artigo, o que vem depois é um substantivo. Tá? Você tira o artigo aqui, você não pode falar the responsible. Ah, quem é o responsável por esta sala? Eu não posso falar who's the responsible for this class? Eu tenho que dizer who's the responsible person? Ou então, who's responsible? Aí eu estou dizendo who's responsible, quem é responsável, como sendo um adjetivo. Daí está certo. Who's responsible for this class? Então, às vezes você tirar o the resolve. Às vezes não, você tem talvez que repensar e reescrever a frase. Mas lembrem que responsible não é substantivo em inglês. Eles têm que estar como adjetivo. Não posso falar o responsável está vendo, estou inventando aqui um problema mais difícil. O responsável está trabalhando nesse problema. Eu não posso falar the responsible is working on it, on this problem. Eu não posso falar the responsible is working, o responsável está. Eu tenho que substituir the responsible person, the responsible employee, the responsible technician, ou mudar a frase de alguma forma. Quando a gente fala o método do fulano. PPO enzymatic activity was measured according to Jenner. Aqui tem o apóstrofo S, method. Então, é o method, o apóstrofo S vai aqui depois, isso aqui significa e outros, né? Então, o apóstrofo S vai depois dos nomes. Ou, você pode usar o the e não usar o apóstrofo S. É como se fosse the Jenner method, tá? Então, apóstrofo S sem o the, porque antes de nome próprio não se usa the. The Alessandra, tá errado. Antes de nome próprio não se usa. Por que eu estou usando aqui? Porque é como se isso fosse o nome do método. Então, é só decorar que, sem the apóstrofo S method, o método do Jenner, acho que assim pronuncia, ou então the Jenner method, sem o apóstrofo S, como se isso fosse o nome do método. In addition, the consumer may have a healthier alimentation. Consumer, de um modo geral, então, se você usar o the, é o consumidor específico, e é como se fosse this consumer, which is not the case here, é consumidor ou consumidor, né? Quem? Sei lá, todos, de um modo geral. So, remove the and use plural. Consumers may have a healthier diet or alimentation. Some improvements. These are some tips. Because, as I said, this type of text is usually discarded. They write in Portuguese, but they want to publish in English. So, after you translate it to English, the Portuguese version is going to be deleted, discarded. So, sometimes there are some problems in the original text, some mistakes or some paragraphs that are not very well written. And here I'm going to show some examples of this. Objetivamos determinar
os principais pontos de perdas de compostos bioativos durante o processamento mínimo. Mínimo do quê? Processamento do quê? E a extensão do estresse causado ao produto. Que produto? Assim como entender melhor a influência de cada etapa do processo na redução da qualidade de beterraba minimamente processada. Ah, tá, é a beterraba, tá? Então, na tradução eu coloquei o produto aqui já. E como ela está muito longa, aqui eu coloquei um ponto e recomecei a frase. Olha só. This study aims to detect. Por que eu não coloquei determine? Porque eu coloquei determine depois, aqui, ó. Porque, ó, objetivamos determinar os principais pontos e determinar a extensão, certo? Então, eu repeti o verbo, só que ao invés de repetir, eu coloquei um sinônimo. Então, this study aims to detect the main stages in which bioactive compounds are lost during minimal processing of red beetroot. Então, já coloquei o produto aqui. Aí, como o verbo está muito longe, vai determinar uma outra coisa, determinar isso e determinar isso. Só que esse outro isso está muito longe do verbo. Então, eu repeti. This study aims to detect, isso aqui, and to determine, isso aqui. Aí eu coloquei um ponto, né? E ficou in addition, né? Assim como in addition, we aim to. Já coloquei the study, então aí eu coloquei o we. Porque objetivamos determinar isso, objetivamos determinar isso e objetivamos entender isso. Certo? In addition, we aim to comprehend. E continua. Improvement number 2. Tá muito longo. Você tem um gerúndio aqui que é uma condição, né, considerando tal coisa, e você tem um gerúndio aqui que é um resultado, né, desencadeando. Uma coisa que resulta em outra, a gente usa o gerúndio, tanto em inglês quanto em português. E ficou muito longo. E 2 gerúndios, em português parece ok, mas em inglês a gente se perde um pouco. Então aqui eu coloquei um ponto aqui. Vamos ver como ficou. Em primeiro lugar, você tem um substantivo que não existe em português, em inglês. Facilities não é facilidades. O que é facilities? Por exemplo, quais são as facilities de um hotel? O hotel tem academia, sauna, tem frigobar. Esses são os facilities do hotel, por exemplo. Quais são as facilities da universidade? Né, tudo que ela tem lá, tem galeria, né, fazer compras, galeria de roupa, comida, essas coisas. Tem banheiros em todos os blocos, né, esses são facilities, tá? Então não dá para falar besides the facilities, sei lá. Então eu usei um verbo, even though MPP is practical. Eu interpretei, né, e achei que o practical cabia para esse contexto. Even though MPP is practical, o resto continua igual. Aqui tem um gerúndio eu coloquei, né, considerando é o considering, é uma condição. Considering that minimal processing implies modification and adaptation of produce for immediate consumption. Consumo imediato, ponto. Desencadeando respostas, então esse desencadeando ele é um resultado, certo? Então eu usei um verbo de resultado. This, quer dizer, isso tudo aqui que eu acabei de dizer, this causes stress responses. Então desencadeando respostas ao estresse. Eu poderia ter colocado causing stress responses, mas como eu disse, está muito longo. Então, this causes stress responses. Aí eu uso o this que resume tudo que foi dito anteriormente. Improvement number 3. Para homogeneização e uniformização do lote, estas foram lavadas e selecionadas, sendo então armazenadas. Inclusive estas, que dá certo em português, em inglês é um pouco mais complicado. Então, eram as beterrabas, elas foram lavadas, selecionadas, armazenadas. Ao invés de colocar estas foram lavadas, selecionadas, sendo então, porque ó, aqui é o verbo ser, aqui é o verbo ser, tá prolixo.
To ensure that the batch is homogeneous and uniform, beats, ao invés de estas, beats were washed, select, stored. Washed, select, stored. Se fosse outro verbo, ainda tudo bem, mas é o mesmo verbo, né? Foram lavadas, selecionadas, armazenadas, né? Nessa ordem. O sendo, então, é só para dizer que o armazenadas veio depois disso. Mas tanto faz. Washed, select, stored. In cold room at 5 degrees Celsius for 12 hours. Aqui, agora que eu estou reparando, eu mantive o formato que o autor usou. Número e por extenso. Como o autor usou isso no texto inteirinho, eu acabei mantendo esse formato. Tá? O negócio é mais a ABNT e o APA seria 12H. Mas se o texto estiver padronizado, ele inteirinho nesse formato aqui, depois o copy editor da revista muda para o formato da revista. O problema é você entregar um texto metade com 12 horas e outra metade com 12H, tá? Isso é que é mais complicado. Eu acho que eu mantive esse formato porque ele fez assim no texto inteiro. Eu estou fazendo uma revisão nesse momento, a revisão não é tradução de um texto, por exemplo, que tem um espaço entre o grau e o Celsius. Eu estou mantendo esse espaço porque o autor ele fez esse espaço no texto inteirinho. Se tivesse alguns com espaço e outros sem, eu tiraria o espaço, porque a BNT tira o espaço. Eu acho que a APA também tira o espaço. Mas como ele manteve, então eu estou mantendo essa formatação dele. Depois, se ele manda para uma revista que não usa esse espaço, daí o copy editor da revista vai tirar esse espaço. Então vai passar ainda pelo copy editor que vai mexer nessa formatação. Mas para nós, o importante é enviar um texto que esteja bem formatado, não um com espaço, um sem espaço, um com H, outro com horas. É isso que não pode, tá? Bom, voltando então, aqui eu deixei mais objetivo e mais limpo. Wash to select and store. Senão ia ficar these were, these o quê? Não dá certo. Em inglês parece que pede uma coisa. These beads. Então, beads were washed and selected, being stored, being later stored. Fica prolixo demais e não é necessário. Improvement number 4. Posteriormente ao descascamento, foi realizada a primeira sanitização 1, onde as beterrabas foram imersas. O onde, ele só pode ser usado para lugar. A sanitização não é um lugar. Então, assim, foi realizada a primeira sanitização. Quer dizer, segundo essa sanitização, as beterrabas foram imersas em solução de cloro. Então, as beterrabas serem imersas em solução de cloro 0,5%, é a sanitização. Então, esse onde, ele está errado. Você tem que interpretar o que é a sanitização para poder usar o relative pronoun aqui correto. Então, o que eu fiz? After peeling, beets, posteriormente ao descascamento, after peeling, beets were sanitized. Ao invés de colocar que a sanitização foi realizada. Então, beets were sanitized. Ao invés de sanitization was performed. Então, beets were sanitized. Como? Se isso é a sanitização, que é a imersão em solução de cloro, então eu coloquei uma preposição que indica como. Beets were sanitized by immersion in 0.5% chlorine solution. O problema aqui foi um pronome relativo que está errado, então eu interpretei e reescrevi. Não foi só usar o pronome correto. Mesmo assim, a sanitização em que as beterrabas foram imersas, não, as beterrabas serem imersas a definição da sanitização, né? Então, elas foram sanitized by immersion. Some language issues, adjective versus adjective phrase.
Adjective is only one word. Adjective phrase is a phrase that starts with an adjective. Well, adjectives come before noun. Okay, beautiful girl. Example, this is a specific paper. Specific, the adjective that comes before the noun paper. However, adjective phrases come after the noun. O adjective phrase é uma frase, é uma expressão, ela começa com adjetivo, mas ela tem mais palavras ali. Então é difícil você, às vezes, colocar antes o substantivo. Vou mostrar os exemplos. Based on this information, analyze what's wrong in the excerpts below. Proposed methodology by Stinson et al., 2005. É a metodologia proposta por ele. Então, proposed by Stinson é um adjective phrase. Só proposed é um adjective. Mas não é proposed. É proposed by Stinson. Não é só proposed. Por isso que é um adjective phrase. MW corresponds to the specific molecular weight of beta-cyanine. Não sei como pronuncia. Specific é um adjetivo. Specific molecular weight. Tá antes do substantivo. Acontece que ele é um molecular weight que é específico da beta-cianina. Então é specific of beta-cyanine. Não é specific weight. They were centrifuged and the collected supernatant. Isso aqui também não é nem um adjetivo, na verdade é they were centrifuged e isso daqui foi coletado. Então esse collected ficou supernatant collected. Collected supernatant, como se fosse um adjetivo aqui antes do supernatant. Vamos ver as correções. Methodology proposed by Stinson et al. 2005. Mas eu vou usar um adjetivo depois do substantivo? Sim, é um adjective phrase, é tudo isso aqui, ó. Não dá para ser proposed by Stinson et al. Methodology. Outra coisa, é como se tivesse um que é. Pense nisso, methodology, which was, que foi nesse caso. Which was. Pense que existe aqui implícito um que é, ou que foi. MW corresponds to the molecular weight specific space of beta-cyanine. Então, é o peso molecular e aqui você tem o adjective phrase, specific of beta-cyanine. Não é o peso molecular específico, mas ele é específico da beta-cianina. Então, é specific of beta-cyanine. They were centrifuged and the supernatant collected. O que está implícito aqui? Supernatant was collected. Verbs are preferred instead of nouns. Lastly, the process of packing and storage happens. Olha só, o processo acontece, o processo de empacotamento, não lembro, e armazenamento acontece. In polyvinyl chloride PVC with 14 micromole of thickness. Isso aqui está muito literal. Isso aqui está menos literal, mas ainda assim dá para melhorar. Olha só, the portioning and packaging in 14 micromole PVC, tá certo? Were done. Mas ainda assim, portioning and packaging were done. Isso daqui podem ser verbos. Então fica melhor assim, ó. Finally, beads were portioned and packaged. Então eu usei o verbo aqui. They were portioned and packaged. E aqui sim, não é PVC com 14 micromole de espessura. É in 14 micromole thick polyvinyl chloride. O thick pode ser omitido talvez, mas é melhor colocar para ficar mais claro. 14 micromole thick polyvinyl chloride. Então, ao invés de usar armazenamento,
enfim, é melhor colocar armazenar, se tiver muito difícil traduzir dessa maneira. The cutting of vegetables into 4 mm shreds continues. Olha só, the cutting continues. Não dá muito certo. O original era prosseguiu-se com o corte da hortaliça. Isso é muito difícil traduzir, porque em português a gente coloca essa voz passiva aqui, né, que não existe em inglês. Mas quem que prosseguiu? Foram os pesquisadores, eles. Pode colocar, nós fizemos isso. Só que olha só, o corte da hortaliça. Se é o corte da hortaliça, eu posso pensar que a hortaliça foi cortada. Então, melhor. The vegetables were cut in 4 mm shreds using an industrial processor. Quer dizer, prosseguiu-se com o corte, está prolixo. Esse prosseguiu-se E se é prosseguiu-se, quer dizer, algo que veio depois, talvez um connector aqui, then, ou então subsequently, alguma coisa assim, the vegetables were cut, só para dizer que é algo que veio depois. Mas a questão aqui ficou difícil traduzir e prosseguiu-se com o corte da hortaliça, está prolixo o corte da hortaliça, pode dizer que a hortaliça foi cortada, até porque eu posso falar the cutting of vegetables, até prosseguiu continuous. The cutting of vegetables was done, né? Quer dizer, fica muito mais difícil porque você tem que ficar achando o verbo. Aqui a pessoa conseguiu achar um verbo, mas não ficou muito bom. Então, ao invés de você ficar procurando um verbo, the cutting of vegetables, e qual que é o verbo para isso? O verbo é o cut. The vegetable was cut. Né? Ao invés de transformar um verbo num substantivo, daí você tem que achar um outro verbo. Né? Esse é o problema. O verbo que é cut virou substantivo, e aí você tem que achar um verbo para isso. E aqui em português ficou prosseguiu-se. Então, the cutting of vegetable, nossa, que verbo que eu coloco, que verbo que eu coloco, não sei que verbo eu coloco. Usa o cut como verbo. The vegetables were cut. E aqui, né, lembrando, retalhos de 4 mm. Acho que era retalhos, não me lembro. 4 mm shreds. Still about the verbs. For calculation of beta lines, this is correct. This is not a problem. This was a problem. The cutting of vegetables continuous was a problem. This is not a problem. However, it's more common to say to calculate beta lines. Okay? It's just more common. But this is not correction. This is not wrong. I'm sorry. This is not wrong. For calculation of beta line is not wrong. But it's more common to use the verb. It's just more common. Important compound losses happen. De novo. O verbo aqui em português, ele foi transformado num substantivo, perdas. E aí você precisa achar um verbo. Acontece, perdas acontecem. Ao invés de ficar achando o verbo para esse substantivo, transforma esse substantivo em verbo. Olha só, compounds are lost. Ao invés de compound losses happen, compounds are lost. Polemic language use. Compared to versus compared with. What's the difference? Well, 99.9% of people just use compared to. Don't worry about this. Use compared to, you're never wrong. However, in scientific papers, there is a difference. A red beet genotype which presents high concentrations of red pigment compared to beta-xanthine, I don't know how to pronounce this. Well, is this wrong? No, it's not wrong. However, when I worked for this press here, Cold Spring Harbor Laboratory Press, the manual said, this is according to the manual, compared to and compared with. Compared to is used to point out similarities, not differences. The human heart may be compared to a pump, but compared with used to point out both similarities and differences, and is used when comparisons are more literal than figurative. The human heart was compared with a canine heart.
Compared with is used more in scientific manuscripts. So because of the manual, I had, as a copy editor, I had to change all compared to compare with, or not all, but almost all of them, because of this manual. And I learned, with the manual, I learned the difference. But to be honest, I didn't know the difference before. And I also learned that native speakers do not know the difference because they usually use compared to. So this is a very, let's say, subtle case, subtle language issue for you as language professionals. So this is something that you should know as language professionals, okay? But in your everyday language, you just use compared to, you're never wrong. But in scientific papers, for example, it's usually compare with, porque eles comparam, por exemplo, dois experimentos. Então é uma comparação literal, comparar um experimento com o outro. E não comparar um experimento com uma coisa figurada, como aqui, né, o coração que pode ser comparado com uma bomba. Bomba pump, não bomba bomb. Então, os scientific manuscripts, eles vão ter sempre essa comparação de coisas literais, comparar o coração do humano com o coração do canino, do cachorro, quer dizer, são dois corações sendo comparados, comparar um experimento com outro. Então, em geral, a gente usa compared with. Essa é aquela informação privilegiada que poucos têm. Since versus as or because. In addition, these stages promote PPO leaching since its location in organelles is compromised by cellular decompartmentalization. Esse since é o que a gente pensa assim como o já que. Acontece que informalmente tudo bem você usar o since, mas existe uma polêmica que os mais tradicionalistas da língua inglesa eles dizem que o since ele só pode ser usado no sentido de desde, naquele sentido que, eu trabalho aqui desde 2000 e tanto, eu faço isso desde não sei quando. Então, os mais tradicionalistas, eles falam que o since ele só pode ser usado nesse sentido. Então, esse é um uso meio polêmico, porque se você for mais tradicionalista, você não vai usar o since como esse connector de já que, né, de condição. Então, eu geralmente, se eu estou fazendo uma revisão, uma tradução, é um texto científico mais formal, eu vou pelo lado mais tradicionalista. Mas eu jamais corrijo isso, por exemplo, de um aluno fazendo uma redação. Mas eu aponto, olha, o since, ele pode ser usado dessa maneira, ele está sendo incorporado, são esses usos assim, sabe quando muita gente começa a usar, e aí ele começa a ser incorporado à língua, mas os tradicionalistas ficam falando, não pode, isso está errado. Então, para eu não ser, digamos, criticada, né, e falar, olha, você não deveria ter feito isso, já que eu estou sendo paga para fazer uma revisão, para fazer uma tradução, eu vou para o lado mais tradicionalista nos textos acadêmicos. Então, aqui é um outro exemplo. Já que essas substâncias, tá? Since these substances are responsible for, olha o responsible aqui como adjetivo, tá? Are responsible for neutralizing the oxidative stress, they are able to modulate, Então, nesse gênero textual, eu vou para um lado mais tradicionalista e eu uso as, ou então o because, tá? As its location in organelles, or because these substances are responsible, or as these substances are responsible, blah, blah, blah. As or because are preferable in scientific papers, in very formal writings, ok? Tenham isso em mente. Por isso que eu coloquei polemic language, é aquela coisa assim, informação privilegiada, né? Muitos nem sabem dessa polêmica e simplesmente usam o since. Oh, that's all for today. I hope that helped you. You can use some examples from these slides in your translation, okay? And if you have any questions, if you have any doubts, just email me.
See you later!